Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Podemos assentar um instante, aqueles que tiverem condições, para meditarmos um instante a palavra de Deus neste dia de Corpus Christi. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui reunidos para esta solenidade, após encerrarmos o período pascal, com a festa e a solenidade de Pentecostes. Na sequência nós celebrávamos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já dentro do tempo comum, e hoje ainda dentro do tempo comum, a solenidade do corpo e do sangue de Cristo, como nos indica a palavra de Deus, a Sagrada Liturgia. Assim nós estamos aqui para celebrar a presença de Deus em nossa caminhada cristã. Celebrar o corpo e celebrar o sangue de Cristo é celebrar a presença de Deus em nossas vidas. Como o texto mesmo diz, Jesus Cristo está conosco, nós fazemos parte da vida dele e ele faz parte da nossa. O corpo de Cristo está presente em nosso corpo e o nosso corpo está presente misticamente no corpo de Cristo. Ou seja, nós somos uma unidade junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e enquanto igreja também nós formamos uma unidade. Assim, a primeira leitura para nós, do livro do Deuteronômio, o nome significa revisão das leis, ou olhar novamente para as leis. Isso porque Moisés, lá no livro do Êxodo, já havia dado as leis para o povo de Israel, e aí eles se afastaram de Deus, e lá no deserto Moisés propõe que eles retomem a lei, que eles olhem novamente para a lei. E assim esse momento foi chamado de Deuteronômio. Hoje, no livro do Deuteronômio, ele recorda para todos nós esta unidade deles com Deus Pai, e nós todos aqui reunidos, é claro, nesta caminhada de fé. O que Moisés está fazendo então, é recordando para o povo que Deus não nos deixa caminhar sozinhos, e nesta caminhada Ele mesmo nos alimenta na fé. No deserto, Ele alimentou aquele povo com maná que veio do céu, assim eles prepararam a comida de que eles precisavam. O início da leitura
Recorda que aquele povo caminhou 40 dias pelo deserto, e assim Deus deu a eles uma oportunidade de conversão, de mudança de vida, para que eles pudessem perceber que Deus não nos quer escravos nesta vida, e muito menos escravos do pecado. E estes 40 dias, Deus caminhou com eles, perdoando, alimentando, abençoando, para que eles pudessem perceber que Deus quer estar unido a nós, assim como nós devemos estar aqui unidos a Deus que está nos céus. A primeira leitura recorda para todos nós que em todo tempo e momento na história, Deus caminha conosco, não nos deixa sozinhos, nos ampara, nos alimenta na fé, nos garante a salvação. Já na segunda leitura, o que nos recorda agora o autor sagrado, Paulo, ele recorda para todos nós que pelo corpo e pelo sangue de Cristo nós estamos unidos àquele que nos salva. Deus orientou o povo antigo, mas agora nós somos orientados pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos alimenta também na fé, que se oferece a nós numa quinta-feira santa, nos oferece como um alimento para a nossa salvação. Se torna para nós o Redentor de nossas vidas, fazendo com que o perdão dos pecados e a salvação já seja desde agora uma certeza em nossas vidas para quem o busca. Assim todos nós, nos alimentando do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, buscamos a cada celebração eucarística esta salvação, esta bênção de Deus, uma presença de Deus em nós, e fazemos com que cada dia, a cada Eucaristia que nós participamos e recebemos, nós vamos nos tornando ainda mais semelhantes a Cristo. O intuito de recebermos Jesus Cristo na Eucaristia é para a nossa salvação, para que nós nos tornemos tal qual, igual Jesus Cristo foi. Assim, resultado então, no Evangelho de hoje, os judeus estão ali questionando Jesus Cristo, como é que ele pode dar o seu próprio corpo, o seu próprio sangue a comer? É claro que ali os judeus não haviam entendido que não era carne humana, era o corpo místico de Cristo, a Eucaristia, ou seja, uma grande ação de graças para Deus, oferecer a própria vida em ação de graças a Deus. Não era beber verdadeiramente sangue humano e comer verdadeiramente corpo, carne humana, claro que não era isso, era o corpo místico de Cristo. Assim ele se entrega na Eucaristia, consagra o vinho, consagra o pão, que se torna o seu corpo místico, ressuscitado, abençoado, oferecido a Deus para a nossa salvação. É claro que o corpo humano de Jesus Cristo ressuscitou, depois de morrer na cruz, ressuscitou e retornou para Deus. Assim como nós todos um dia também iremos retornar para Deus. E Ele nos deixa o seu corpo místico, a sua divindade, presente no pão e no vinho consagrado para a nossa salvação. Foi a forma com que Jesus Cristo encontrou de permanecer junto conosco, uma forma simples. O pão era o alimento dos pobres, era o alimento acessível a toda a sociedade, tanto dos ricos quanto dos pobres. E assim Jesus Cristo o oferece para todos. O vinho é a bebida da alegria, não para embriagar-se, não para ficar bêbado, claro que não, mas era a bebida servida nas festas. O vinho era servido apenas em momentos festivos. Assim, a festa da nossa salvação está ligada ao sangue de Cristo, à alegria de poder recebê-lo, e a nossa simplicidade, nossa humildade está ligada ao pão consagrado, que é o corpo de Cristo. Nós somos chamados na alegria e na humildade a caminhar, peregrinar nesta vida até alcançarmos o reino dos céus. E assim Jesus Cristo se oferece a nós nesta mesma alegria e nesta mesma humildade, para que nós possamos nos transformar iguais a Ele, ou seja, transformar as nossas vidas, assemelharmos cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é recordar que todos somos chamados à humildade, e nesta humildade viver uma alegria de povo de Deus rumo à salvação, rumo ao reino dos céus. A Eucaristia que nós recebemos tem que moldar as nossas vidas. E hoje a igreja reserva, logo após a solenidade da Santíssima Trindade, reserva o dia de hoje para celebrar o corpo.
o corpo que não é somente de Cristo, mas um Cristo que faz parte do nosso corpo. Celebrar a solenidade de Corpus Christi é celebrar a vida que Deus nos deu, é celebrar uma presença viva de Deus em nós, é celebrar o seu corpo como membro místico também da igreja, é celebrar a sua caminhada de fé, é você perceber que o seu corpo foi criado primeiramente à imagem e semelhança de Deus, depois foi santificado pelo Espírito Santo, foi redimido por Jesus Cristo na cruz, e agora ele é alimentado para que ele se torne verdadeiramente um dia um corpo ressuscitado. Celebrar o corpo e o sangue de Cristo é sim celebrar o seu corpo, que tem a presença de Jesus Cristo, que tem a presença da palavra de Deus, que tem a presença do sangue de Cristo, que tem a presença sim do corpo de Cristo. É celebrar a cada dia uma presença de Deus que nos salva, é celebrar uma presença de Deus na sua vida como Cristo presente na sua caminhada cristã, é celebrar a nossa vida tendo Jesus Cristo como cabeça da igreja, e nós somos os membros, e nestes membros que nós somos, celebramos hoje o corpo de Cristo que está presente em nós. Que a Eucaristia, que significa ação de graças, faça com que as nossas vidas também sejam uma grande ação de graças para Deus, e todas as vezes que vocês receberem o corpo de Cristo, vocês possam perceber que vocês fazem parte agora e estão unidos ao corpo místico de Cristo para a sua salvação. Celebrar o corpo e o sangue de Cristo é celebrar o seu corpo, é celebrar uma presença de Deus na sua vida, é celebrar uma caminhada de humildade e de fé, é celebrar um corpo que é abençoado, que é santificado e que é redimido. Celebrar o corpo e o sangue de Cristo é celebrar a memória daquele que se ofereceu de forma simples para nos salvar. É celebrar Jesus Cristo presente em nossa caminhada cristã. Estamos retomando o tempo comum, a solenidade do corpo e do sangue de Cristo já está dentro das solenidades do tempo comum, e assim nós vamos entendendo que Deus vai nos alimentando nesta caminhada de reino de Deus, porque no tempo comum a nossa meditação é o reino de Deus, a nossa caminhada de salvação, e quem alimenta agora esta caminhada é o próprio Jesus Cristo, não porque talvez nós merecemos, mas porque Cristo quis assim, não por causa dos nossos pecados, mas por causa da nossa salvação, não porque nós estamos numa mesma caminhada de fé, mas porque todos nós queremos alcançar o reino de Deus. Assim, devemos receber hoje sempre com humildade o corpo e o sangue de Cristo. Todas as vezes que vocês vierem para a fila da comunhão, estenda a sua mão com dignidade na altura do coração, não é lá no umbigo nem no queixo, é lá na altura do coração, a mão bem espalmada como se fosse um altar para receber o corpo e o sangue de Cristo. É como se fosse a própria mesa do altar que transfere para a vida de vocês, para vocês receberem o Filho de Deus. Uma mão sobre a outra, e quando o ministro da Eucaristia ou o sacerdote disser a vocês o corpo de Cristo, o que é que vocês respondem? Mas só a metade da igreja que responde? O padre vai dizer o corpo e o sangue de Cristo, e vocês? Amém. Isso, forte, com confiança, sempre na frente do sacerdote ou dos ministros da Eucaristia. Não pode levar Jesus Cristo para dar uma voltinha no seu banco, não pode partir um pedacinho e oferecer para a pessoa que está ao seu lado, não pode partir um pedacinho e oferecer para a criança que não fez primeira Eucaristia, não pode pôr no bolso e levar para casa, também não pode, é sacrilégio, é pecado grave e te impede de comungar. Se a sua Eucaristia cair pelo chão, não se preocupe, o ministro da Eucaristia ou o padre vai te oferecer outra, eles vão recolher a que caiu no chão, vão pôr num copo d'água, que geralmente está ali na credência, e irão desmanchá-la, não tem problema. É claro que tem que ter o cuidado para não deixar cair pelo chão, mas se caiu, acontece sim, tem que pegar com dignidade, colocar no copo d'água, desmanchar, não precisa comungar a Eucaristia que caiu pelo chão, claro que não. Mas espere o ministro te oferecer outra e comungue ainda na frente do ministro da Eucaristia, dizendo amém, com convicção. A outra forma de receber a Sagrada Eucaristia é diretamente na boca. Claro que a pandemia e esse tempo de gripe não nos permite oferecer a comunhão na boca, porque pode acontecer que o padre ou o ministro toque na sua boca e toque na boca de outras pessoas. Também não se pode, é irregular, é errado receber a Eucaristia com dedos de pinça. O padre te oferece, não pode pegar com os 2 dedos, você tem que recebê-la na mão ou diretamente na boca. Não leve os dedos para receber a Eucaristia, receba diretamente na mão, na altura do seu coração, estendendo a mão, você recebe
dignamente a Sagrada Eucaristia. Também a Igreja orienta que para recebermos o pão e o vinho consagrado, a Eucaristia, é preciso buscar sempre também o sacramento da confissão. Tem que se pedir perdão pelos pecados para receber dignamente a Eucaristia. É claro que a missa começa assim com um pedido de perdão do ato penitencial. Os pecados mais leves são perdoados, sim, mas a palavra de Deus, vocês ouviram, ela também pode se tornar, a Eucaristia pode se tornar condenação. São Paulo vai dizer que quem comunga em pecado, comunga a própria condenação. Está ao final da segunda leitura de hoje também. Então tem que se pedir perdão, sim, ou no início da missa, ou na confissão, pelo sacramento da confissão, sacramento da penitência. Tem que se pedir perdão para receber o corpo e o sangue de Cristo na sua vida, para que você torne o seu corpo semelhante ao corpo de Cristo, para que a sua vida seja abençoada pela Eucaristia. E aí também, para encerrar, eu chamo a atenção de todos, porque a Capela do Santíssimo, onde fica guardado o corpo de Cristo no sacrário, ela fica aberta de 6 da manhã e tem dias que até 9 horas da noite. É preciso passar por ali e se colocar em oração. É preciso adorar o corpo e o sangue de Cristo. Antes de receber no altar, todos nós adoramos antes do Cordeiro. Nós nos ajoelhamos para a consagração, nós nos ajoelhamos antes do Cordeiro, nós nos ajoelhamos ali para nos colocar em adoração àquele que nós iremos receber. Ou seja, o corpo e o sangue de Cristo merecem a nossa adoração. E o ano todo, com exceção da Sexta-feira Santa, a Capela do Santíssimo fica aberta, ou então o Santíssimo vai estar exposto aqui no altar. É preciso passar por aqui, se colocar em oração, se colocar em adoração, pedir perdão a cada dia para receber dignamente as graças e as bênçãos de Deus pela graça do Santíssimo Sacramento. E que o corpo e o sangue de Cristo sejam para nós, hoje e sempre, esperança de salvação, esperança que salva o mundo, que transforma as nossas vidas e nos torna semelhantes ao próprio Filho de Deus. A esperança é o fermento do mundo que é pão e a todos deve alimentar. Nós queremos que ele se torne o corpo de Deus num só altar. A esperança é o fermento do mundo que é pão e a todos deve alimentar. Nós queremos que ele se torne o corpo de Deus num só altar. Vamos juntos?